Na maior parte das vezes, tá? Aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente usa muito a levedura seca, tá? Que é a levedura liofilizada que a gente chama. É como se fosse um pacotinho de fermento de pão. A textura é basicamente a mesma e ela tem a vantagem de que, como ela é seca em um sistema extremamente moderno e tecnológico, ela tem uma validade muito longa, tá? Então, por mais que às vezes ela viaje, a gente tem a recomendação de que essa levedura seca sempre fique refrigerada, mantenha-se na geladeira e tudo mais, mas ela aguenta uma viagem, tanto que o pessoal compra pela internet, tem muitas cidades que às vezes não tem brew shop ainda, o pessoal compra pela internet, não tem problema, tu pode perder um pouquinho de vitalidade ali, mas ela vai estar legal para uso, então tem essa vantagem. E uma desvantagem é essa menor variedade de cepa. O que é a cepa? Um pacote de fermento tu consegue produzir um monte de estilo de cerveja. Então a gente tem a cepa S05, por exemplo, que é uma das mais famosas, que é uma levedura ale de perfil mais neutro. Então ela vai fazer vários estilos de cerveja, vai fazer APA, IPA, Cream Ale e por aí vai. Então a gente tem, assim, é um tipo de levedura que vai produzir vários estilos. Quando a gente entra no próximo estilo de levedura, que é a levedura líquida, a gente tem muito mais variedade e é o que vai acontecer que cada levedura líquida dessa é específica para produzir um estilo de cerveja. Então a gente tem uma levedura líquida, por exemplo, é o fermento da cerveja belga, estilo tal, ela é específica para produzir aquele estilo. Então a abrangência da levedura seca é muito mais ampla, só que ela não vai conseguir te trazer um perfil tão específico de fermentação. E já a levedura líquida não. Já a levedura líquida ela é retirada, ela é isolada, normalmente de alguma cerveja específica, daquele estilo específico, e aí a gente consegue um perfil de fermentação muito parecido com aquele que a gente já esperava. Ela tem a desvantagem de que a validade dela é mais curta, normalmente ela tem que sempre ficar refrigerada, tá? Ela não pode ficar 2 meses fora da geladeira que vai dar ruim, ela não vai prestar mais, ela perde muito da viabilidade dela. Então esse é um ponto que sempre tem que ficar bem atento, assim, verificar a data de fabricação das leveduras líquidas e caso ela já tenha muito tempo, tu vai ter que fazer uma propagação, que é justamente o próximo ponto. Por que a gente precisa fazer um starter de propagação? A gente tem duas condições normalmente onde a gente faz um starter ou propagação. Ou porque tu quer pegar um pacotinho de levedura e tu quer propagar ele para que um pacotinho vire 3, por exemplo. Eu vou fazer uma cerveja com muito açúcar, por exemplo. Eu preciso de mais levedura para consumir. Em vez de comprar 4, 5 pacotes, às vezes, dependendo da quantidade que tu vai fazer, dá para fazer essa propagação, fazer esse starter para tu economizar um pouco no fermento e tu ter uma levedura ali bem saudável e já pronta para entrar na cerveja. E a gente tem também a segunda opção, que é pegar uma levedura líquida dessas. As leveduras líquidas, normalmente, elas vêm em pequenos frasquinhos, que às vezes elas não são suficientes para fermentar a quantidade de cerveja que tu quer. Então, nesses casos também é necessário fazer um starter até para dar uma viabilidade maior nela e também para a gente ter um número maior de células para conseguir fermentar aquela cerveja. Um outro detalhe também que a gente tem na parte de fermentação é o reaproveitamento, que chama de lama. Vamos supor que eu fiz uma APA, por exemplo. Ela vai fermentar, a hora que a fermentação acabar, toda essa levedura que estava lá fermentando, ela vai assentar no fundo do fermentador. E a gente pode aproveitar todo esse fermento, ele não está morto lá, ele só fez o trabalho dele, ele foi para o fundo, está meio que hibernando, então a gente pode aproveitar, passar isso para um vidro, alguma coisa nesse sentido, que seja obviamente esterilizado. A gente pode aproveitar todo esse fermento que já fez uma fermentação para fazer uma segunda fermentação, uma terceira fermentação, que vai baratear e ter uma fermentação bem vigorosa quando a gente tem esse reaproveitamento de lama.